Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8 da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E na lição de número 8 nós vamos abordar o tema sobre os missionários fazedores de tendas. Se você é novo por aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Se você gosta de estudar um pouco as lições da Escola Bíblica Dominical e algumas coisas que nós falamos aqui a respeito da Bíblia, se você gosta desse tipo de tema, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui das notificações para você ser avisado sempre que a gente fizer um vídeo novo. E a gente está estudando a lição 8 sobre fazedores de tendas, missionários fazedores de tendas. Falamos da primeira parte, que falou sobre a questão de Paulo, o ofício que Paulo tinha, a profissão que Paulo tinha, que era exatamente essa, fazedor de tendas. Ele tinha uma profissão secular, além de grande missionário. E agora nós vamos falar no tópico 2 sobre missionários fazedores de tendas. Esse é o tópico número 2. Que tem 3 subtópicos aqui que a gente vai abordar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Eu achei esse tópico 2 aqui interessante e a gente vai abordar algumas coisas aqui que realmente vai contribuir para o nosso crescimento. Eu digo aqui, o ponto 1 diz assim, o subtópico, fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as Escrituras. Conforme estudamos em Atos 18, assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com os discípulos de Jesus, esses discípulos que foram chamados com seus dons, talentos, habilidades profissionais para o campo missionário. São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. E aí ele coloca um dado aqui, ó. Segundo os missiólogos, por muitos anos o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais e estudos. Ou seja, ele colocou aqui que há algum tempo atrás, segundo os estudiosos sobre missões, eles tinham como determinação de que uma pessoa, para que ela fosse missionária, para que ela fosse missionário, um título, um cargo ministerial eclesiástico, ela precisava abandonar a profissão secular dela. Isso é o que ele está colocando aqui, que os missiólogos, os estudiosos a respeito de missões, eles historicamente, eles levantaram essa questão. Antigamente tinha que abandonar. E agora nós vamos ver nessa lição, e Paulo mostrou isso, de uma maneira diferente. E aí a gente vai ler aqui, ó. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou um empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Então, é bom que fique muito bem entendido para todos nós. Antigamente, se tinha uma visão em relação à missão, aos missionários. Eles precisavam abandonar a profissão secular deles, porque achavam que não dava para conciliar. Como a gente falou, algumas profissões, de repente não dá mesmo para conciliar, a pessoa vai ter que abandonar. Mas não quer dizer que ela abandonando aquela profissão inicial, que ela não possa desenvolver uma outra profissão secular e fazer missões junto com essa outra profissão secular. Até porque o que o comentarista colocou aqui, ó, hoje, o entendimento tornou-se mais amplo. Lembro aos irmãos que isso aqui é um comentário importante para a gente lembrar que algumas coisas, talvez você está ouvindo aí, você vai concordar comigo, você vai lembrar e vai concordar comigo. Algumas coisas que antes nas igrejas eram extremamente proibidas de serem feitas por conta dos costumes,
De algum tempo para cá, houve um entendimento mais amplo e algumas coisas que eram pura e simplesmente costumes foram deixados de lado e foi reconsiderados, né, a prática em relação a essa questão de costume. Algumas coisas que por costumes não poderia ser feito, realizado na igreja. Depois do entendimento mais amplo, essas coisas começaram a ser aceitas como práticas na igreja. Eu estou falando aqui de costume. Só para lembrar a nós, fazendo um adendo aqui, que algumas coisas que nós antigamente achávamos até que era pecado, na verdade, não era pecado. Era um costume que aquela igreja, aquele determinado ministério, apregoava, ensinava e proibia que os seus adeptos praticassem. Então, certamente, se você tem uma proibição e você infringe essa proibição, quem está no erro é você. Agora, né, costume. Agora, com o entendimento mais amplo, para a gente terminar aqui, não, isso aqui é um costume, agora vamos liberar para o pessoal fazer, não tem problema nenhum. Beleza, agora você pode fazer sem nenhuma culpa ou remorso, a gente pode dizer assim. Então, hoje se abriu esse entendimento que é perfeitamente possível você ser um grande empresário, um empreendedor, um profissional e exercer a obra missionária, sem ter a necessidade de abandonar a sua carreira profissional. E aí, vamos para o ponto 2 aqui. Diz assim, ó, a força missionária no mundo. Olha que interessante que ele colocou aqui, ó. Ele fala sobre missões que se tornaram um movimento global. Sim, a gente entende isso. E aí ele diz assim, ó, nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Olha que interessante isso. E aí o finalzinho desse tópico. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde tradicionais missionários, plantadores de igreja e evangelistas não têm. Olha que interessante isso que o comentarista colocou aqui. Eu achei muito interessante. O que ele está dizendo para nós aqui é o seguinte, que se antigamente, né, era, segundo os missiólogos, o profissional liberal, o profissional ele tinha que abandonar a profissão dele para ser um missionário, hoje em dia, com o entendimento mais amplo, ele está colocando aqui, ó, que a força missionária cristã do mundo, a maior, é formada por esses profissionais. Aí ele está falando aqui dos profissionais que, sendo cristãos, tendo as boas novas do evangelho no coração, esses profissionais, sejam em que áreas ou qualquer área de atuação deles, eles podem exercer a profissão deles e falar as boas novas, onde quer que eles estejam. Isso ele deu aqui só um alerta. Ele disse assim, ó, você que é, vamos dizer, um cristão fervoroso e tem a palavra da salvação e você é um dentista, você pode, muitas vezes, lá enquanto você está... Eu dei um exemplo, que interessante, né? Esse exemplo do dentista. Primeiro que muitas vezes o dentista está ali, ele fazendo o trabalho dele, e só quem tem o poder de fala ali naquele momento é ele, né? Porque o camarada está lá com a boca aberta, não consegue falar nada, e só o dentista. Então, nesse momento, o dentista, que é um profissional ali liberal, ele pode, sendo cristão, naquele bate-papo com o seu paciente ali, ele pode falar algumas coisas sobre Cristo para aquele paciente. E ele pode exercer a profissão dele e falar das boas novas. Talvez você pense que não, que isso não faça nenhum sentido. Mas você é que vai parar para pensar agora. Se a profissão que você exerce, se em determinado momento você pode se utilizar dela para falar das boas novas de salvação. Olha que interessante. O comentarista colocou aqui que essa é a maior força cristã do mundo, força missionária.
que, missionário que, ainda que não seja um missionário com carteirinha ou ligado a uma agência missionária, mas você tem o papel, eu tenho o papel de, na minha profissão, falar do Evangelho de Cristo e fazer missões, se utilizando, né, em contrapartida, a minha profissão. E aí, ele fez um outro comentário aqui, que é o seguinte: em determinados lugares para onde os missionários são enviados, existem lugares em que não se o profissional, o missionário, chegar lá e somente se intitular como um missionário cristão, no cristianismo, vamos dizer assim, em alguns países ele não vai conseguir entrar. Ele não vai ter liberação para entrar, não. Existe isso, irmãos. E aí o comentarista colocou aqui um dado interessante. Já se esse missionário tiver uma profissão que possa ele, ao chegar no país, ele se identificar não como um missionário cristão, mas como um profissional liberal de determinada área, que aquele país vai ter a contribuição desse missionário e profissional para o seu país, de repente ele tenha muito mais facilidade para entrar. É isso que ele está falando aqui, ó. Profissionais liberais. Inclusive eu quero fazer uma lembrança aqui bem louvável, tá? O ministério nosso, o ministério de Santa Cruz da Serra, eles são ligados, segundo as informações que nós temos, a uma agência missionária, e que essa agência missionária, não sei se é exatamente a agência ou se é propriamente o ministério, eles enviam alguns jovens para uma faculdade de medicina, e esses jovens eles estão estudando medicina para, obviamente, se formar em medicina, serem médicos, profissionais médicos, mas também estão sendo orientados a respeito de missões. Essa é uma estratégia louvável, incrível. Por quê? Porque nós vamos enviar, quando eu falo, né, essa agência, o ministério, vão enviar esse profissional médico e como missionário para o campo. Então ele vai poder exercer, olha aí como está batendo a coisa, ele vai poder exercer o papel dele de médico, né, na área profissional, e como também o seu papel, o seu chamado missionário, para o qual ele está sendo orientado a respeito da missão que é transcultural, dependendo da cultura para onde ele vai, enfim, né? Então isso eu estou dando um exemplo aqui de médico, mas podem ser outras profissões, um psicólogo ou um outro analista de alguma coisa, qualquer outra profissão e que ele tenha abertura para entrar numa outra nação e prestar serviços nessa outra nação, e como também fazer o trabalho de missões para o qual ele está sendo preparado. Isso é muito interessante. E aí, muitos jovens, vão ser abençoados nesse aspecto, porque alguns países abrem mais oportunidades para esse tipo de profissional do que, propriamente dito, porque ele falou aqui, missionários tradicionais, plantadores de igreja. Eu vim plantar a igreja aqui e tal, não sei o quê. Existem lugares que não vai poder fazer isso. Então é uma estratégia interessante. Missionários, fazedores de tendas, ou médicos missionários, para ser mais específico no exemplo que eu dei aqui. O ponto 3 diz o seguinte: o preparo dos fazedores de tenda. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito importante a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Mais uma vez, Paulo chama a atenção. Obreiro, você precisa se preparar. Para quê? Porque você não se envergonhe como obreiro, que maneje bem a palavra da verdade. Tenha convicção para falar a todos aqueles que perguntarem a você a respeito da sua fé, da esperança que há em você. Então ele está chamando a atenção que esses jovens que estão sendo preparados, como no exemplo que eu dei, médicos,
eles também precisam se preparar e aprofundar-se no conhecimento das Escrituras, no conhecimento das outras culturas para onde, de repente, eles já estão previamente definidos para onde eles irão, né? Para o país, enfim. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tenda, chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida. São as agências que a gente falou aqui, para que eles usem suas profissões no exterior, a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional, como, vou dar um exemplo aqui, a Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados. Na última pesquisa levantada pelo site Agência Missões Portas Abertas, o país, a Coreia do Norte, está em primeiro lugar. Eles fazem um ranking, né? Eu vou fazer um outro vídeo aqui falando mais ou menos um pouco sobre esses rankings que são feitos aí, de países que são fechados, países que efetivamente perseguem os cristãos, países que perseguem os cristãos. Alguns não deixam entrar, alguns eles entram e quando começam a se manifestar como cristão, são perseguidos efetivamente. Então, em alguns desses países está aqui a estratégia. Preparar esse fazedor de tenda, esse médico, para que ele exerça a função de médico nesses países aí e, eu posso dizer assim, disfarçadamente, tá? Como um agente secreto, ele vai falar do evangelho, das boas novas. E daqui a pouco, quando pensar que não, tem vários alcançados, por causa do trabalho dele ali de agente secreto. Infelizmente, em determinados locais, em determinados períodos, esse missionário, esse fazedor de tenda, ele precisa fazer tenda, né, no sentido aqui figurado, e ser missionário. Fazer tenda de forma aberta, para todo mundo saber quem é ele, qual o ofício dele. Mas, de forma estrategicamente disfarçada, ele ser um missionário transcultural. Espero que você tenha entendido, tá? Essa segunda parte aqui. Se você entendeu, tem algum comentário a fazer, por favor, coloque aqui nos comentários. Vai ser importante para nós e o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância. A sinopse do ponto 2 diz assim, ó, fazedores de tendas é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões. Sim, profissionais que fazem missões, fazedores de tenda. Ele fez uma analogia aqui, né? É uma expressão missiológica que ele colocou. Mas a gente também está entendendo que fazedores de tenda pode ser igual Paulo. Ele era um fazedor de tenda, tinha a sua profissão secular e ele também fazia missões. E ele juntava as duas coisas com equilíbrio para que o evangelho crescesse, né? É claro que é importante aqui, já estou terminando. O fazedor de tenda, o missionário que ele tem uma profissão, no caso aqui o médico, ele não pode ir para o campo missionário e começar a pensar mais em ganhar dinheiro muito mais com a sua profissão secular do que com a profissão, com o chamado dele para missões. Porque se ele deixar que o dinheiro se sobrepõe, o ganho, né, financeiro da sua tarefa secular se sobreponha ao chamado missionário, e aí a missão vai começar a ter um desequilíbrio até efetivamente sumir e ele ficar somente como a sua tarefa secular, de profissional secular, como médico no exemplo que a gente deu. Então, por isso, a igreja estará orando, intercedendo, jejuando, como a gente aprendeu, para que não aconteça esse desequilíbrio, mas que o missionário chamado, treinado, formado, que foi para o campo, ele se mantenha fiel, confiante de que Deus está com ele para dar a ele força, tanto a ele como a toda a sua família no campo missionário, para que ele continue com essa missão e não se deixe levar pelos manjares que serão oferecidos a ele. Isso aí, irmão, vai acontecer. É normal dele receber alguma proposta e
talvez essa proposta até sobreponha-lhe, né, o ganho que ele tem como missionário. Então a igreja tem que estar orando, porque, ou afinal de contas, a gente vai achar que o diabo está satisfeito com que a igreja envie missionários aí pelo mundo afora. Claro que não. De alguma maneira ele vai arrumar alguma estratégia para tentar impedir que as igrejas enviem missionários e tentar também, que é uma coisa que ele está conseguindo muito, impedir que os cristãos comuns, né, que a gente pode dizer assim, exerçam a sua função de missionário ou de pequenos missionários nos seus afazeres, nas suas tarefas, nas suas profissões seculares. Isso é importante a gente lembrar. Que Deus te abençoe abundantemente, a você e a toda a sua família. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo aí para o maior número de pessoas. Deus te abençoe e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.